Olá pessoal, nós estamos de volta aqui para fazer mais um vídeo, uma aula sobre teoria geral do processo e desta vez vamos falar especificamente do processo. A definição de processo é atividade ou prática habitual e repetida de atos que o judiciário pratica para concretizar o direito. Então entenda essa ideia de processo como uma prática habitual e repetida de atos. Ou processo é a segurança de ato, ou a sequência de atos praticados pelos órgãos judiciários e pelas partes necessários à produção de um resultado final, que é a concretização do direito. O fenômeno processo, ele apresenta as seguintes características. A primeira característica é a complexidade, uma vez que o processo possui mais de um ato. Você não tem um processo com um único ato. Processo, lembra da definição, que é a prática habitual e repetida de atos. Uma outra característica é a dimensão temporal. Ele se desenvolve no tempo. Então, esses atos, essa repetição de atos, demanda tempo. Então, a dimensão temporal é característica também do processo. Uma outra característica é a interdependência entre estes atos. Um ato sucede ao outro. Todo ato tem como pressuposto o seu ato antecedente. E por último, a progressividade. Ele deve desenvolver-se até a produção de um resultado final, que é a concretização do direito. Agora vamos falar sobre procedimento, porque há uma certa diferença entre processo e procedimento. Se o processo é uma cadeia de atos que busca a produção de um efeito jurídico final, o procedimento é o conjunto de normas que disciplinam o processo. O processo ele deve ser baseado em uma certa disciplina. Essa disciplina, esse conjunto de normas que regem o processo é chamado, então, de procedimento. O procedimento é o conjunto de normas que estabelecem as condutas a serem observadas no desenvolvimento da atividade processual. O que os sujeitos do processo deverão fazer? O que deverão fazer e como, quando e onde deverão fazer, o que fazer e como fazer. Todos esses são atribuições dos sujeitos do processo. Em outras palavras, o procedimento define quais são os atos, a sequência, a forma desses atos, o lugar onde devem ser realizados os atos, os prazos em que devem ser praticados, a publicidade e etc. Então, o processo é igual à atividade para produzir o resultado final. Pensa em finalidade quando você estiver trabalhando a ideia de processo. E procedimento, pensa na maneira. É o conjunto de normas que orientam o processo. Processo, pensa em finalidade. Procedimento, pense em maneira. Um grande abraço.